Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise rápida sobre a reunião de mocidade que foi atendida pelo ancião Arquimedes Azol. Foi uma reunião onde ele encheu a cabeça da mocidade com regras que não pode fazer, o que não pode ser feito. Ele encheu a cabeça da mocidade de sonhos. Sonhos, por exemplo, de ter um bom emprego, ter um bom salário e ter ministério. E ele respondeu também a alguns críticos nas suas narrativas. Por exemplo, ele conta como que ele chegou no ministério, que foi por intermédio de uma pregação de um cooperador. Se o cooperador pregou para ele, então o cooperador entrou em dívida com a sua própria palavra. Então, já existia um desígnio daquele jovem que hoje é ancião para ser do ministério. Ele já estava sendo, naquela época, já designado, já tratado para ser do ministério. Para vocês observarem a narrativa, tanto que logo depois, alguns minutos depois, ele coloca na cabeça dos jovens que os jovens precisam ser santos para que eles possam ter ministério. Então, a santidade desses jovens não é de um amor para com Deus, mas sim para se ter ministério, para se ter cargos e para se ter uma vida plena diante dos homens. Então ele vende essa narrativa. Logo depois, ele fala sobre o papel da mulher na igreja. E ele fala que existem alguns comentários. Depois ele entra nos méritos da internet, que existe esse questionamento sobre o machismo dentro da igreja e que as mulheres elas não são bem tratadas dentro do âmbito religioso, principalmente dentro da congregação que está no Brasil. E isso é uma verdade. E ele responde o seguinte, que a mulher ela tem um papel muito importante dentro da igreja, que é segurar a comunhão. E isso já é o importante. Ele próprio fala isso. E isso já é muito importante. Segurar a comunhão dentro da igreja. É para isso que as mulheres servem dentro da igreja. Para segurar a comunhão. Entende? Então, a mulher não é valorizada em nada. Num trabalho administrativo, num trabalho burocrático, enfim, não é valorizada em nada dentro da congregação. Ela só serve para quê? Para limpar a igreja, para tocar o seu órgão e para dizer amém ao ministério. E aí ele fala uma outra coisa, que eu fiquei perplexo com esse ancião. Ele fala que a mulher ela também tem uma obrigação de que quando o esposo ele é levantado ao ministério, ela tem obrigação de fazer esse esposo ser feliz no ministério. Então, o que dá-se a entender? Que a mulher tem que renegar a sua felicidade para fazer o esposo feliz. Então essa é a cultura machista da congregação. É fazer com que as mulheres reneguem a si mesmas para fazer os homens felizes dentro da congregação. Então, ele coloca o seguinte, se vocês colocarem às 15 horas e 2 minutos, eu fiquei pasmo quando ele falou, fechem a boca e fiquem como cordeirinhos. Quando ele fala essa frase, fechem a boca e fiquem como cordeirinhos, ele está falando para a mocidade não questionar o ministério em nada. A mocidade e nem a irmandade não questionar. É para fechar a boca e ficar como cordeirinho. É uma ordem do Arquimedes Azol. Então, não existe questionamento. Vocês vivem dentro de uma prisão, de um calabouço, onde vocês não podem falar. Eles regem a vida de vocês. Eles pegam as coletas de vocês. Eles gastam do jeito que eles querem, construindo templo em época de pandemia, viajando para o exterior, fazendo comes e bebes, evoluindo o patrimônio deles, e você não pode questionar nada. Você não pode falar nada. Eles sobem em cima de uma tribuna e eles regem a tua vida em nome de Deus. Eles falam que é o Espírito Santo falando na boca deles
mas eles manobram a tua vida. Escutem, antes da palavra, esse homem falando o que a mocidade tem que ter cuidado com a amizade, a mocidade tem que ter cuidado com aquilo que estuda, a mocidade tem que ter cuidado com aquilo que veste, a mocidade tem que ter cuidado com aquilo que pensa. Esse homem, ele tira toda a liberdade de você ser um ser humano dentro da sociedade. Ele faz de vocês um fantoche, um boneco, regido por eles, os anciães, a legião de anciães, que fala no ouvido de vocês e que tiram a capacidade de vocês serem felizes. Então ele diz, feche a boca e fique como cordeirinho, às 15h02. Ele diz que as pessoas têm que sair das salas de bate-papo e das salas de diálogo. Ele diz que é para as pessoas pararem de ficar dando ouvido aos críticos. Por quê? Porque os críticos, eles colocam vocês para pensar, mas eles tiram a possibilidade de reflexão e pensamento de vocês. Eles passam por cima da Constituição do nosso país e eles fazem com que vocês fiquem dentro de uma forma, pensando do jeito que eles pensam, fazendo do jeito que eles querem que você faça e que você só diga amém. E aqui eles colocam pessoas que não têm caráter e não têm moral nem de dirigir a sua própria vida. Eles chamam os críticos de sem caráter e sem moral, sem possibilidade de reger a nossa própria vida. Esse homem que se vangloria em cima do púlpito, dizendo como que ele foi para o cargo de ancião, dizendo como que ele conseguiu falar outras línguas e mandarim, enfim, e dizendo que ele trabalhou em grandes empresas. Esse homem que se gloria, foi esse homem que colocou regra na vida dos jovens dessa tarde. E ele é contra a internet. Ele é contra as redes sociais. Mas ele sabe que as redes sociais hoje estão tomando conta e está tomando uma proporção muito grande. E é inevitável a queda do sistema religioso. É inevitável a queda desses charlatões espirituais. Então esse homem, ele diz para vocês não darem credibilidade a nós, que nós não sabemos reger a nossa própria vida. Mentiroso. Ordinário. É um mentiroso. Porque nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Mas ele diz que a condenação é quem sai de dentro da igreja. O Cristo Jesus é a igreja CCB. Não. O Cristo Jesus foi aquele que foi pendurado no madeiro da cruz. E ele foi crucificado. A congregação nada fez. Não derramou um sangue por nós. Antes, eles tiram o nosso sangue. Vamos lá. Ficarão aqui só os que pensarem em salvação. Mentira. Os que estão lá dentro são as pessoas que pensam em condenação. Porque se você estiver lá dentro pensando que você está em salvação, você está mentindo para você mesmo. Porque você está se justificando. E Jesus de Nazaré, em uma das suas narrativas, ele falou das pessoas que se justificam por intermédio das obras. Então essas pessoas que estão lá dentro, elas se julgam mais santas do que as outras. Na verdade, elas acham, elas veem todos em condenação e só elas em salvação. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é você ver salvação em quaisquer pessoas. De diferentes apriscos. Porque o próprio Jesus de Nazaré ele falou: há outras ovelhas em outros apriscos. Me convém agregar. Então, agregar dentro da congregação, dentro de um templo religioso, não. É no seu espírito. É ligar no seu espírito. Porque Deus, ele é espírito. Mas essas pessoas, elas só enxergam a carne. Por isso que elas julgam. Porque elas enxergam lei, enxergam condenação e enxergam a carne. Ele prega sobre emprego bom, salários altos e ministério. O que ele prega em cima de uma tribuna, que vocês podem pegar toda a narrativa dele, é que amanhã, jovens, se preparem hoje para amanhã vocês serem do ministério.
Se preparem hoje para amanhã vocês terem cargo bom em empresa também. Para amanhã vocês serem empresários. Ele prega isso. Só que em Mateus está escrito o seguinte, Mateus 4 está escrito: e chegando-se a ele o tentador, a carne, o tentador, que é opositora do nosso espírito, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então o tentador, como Jesus de Nazaré, estava sem comer, a própria carne falou com ele: se tu és o Filho de Deus, torna essas pedras em pães. Disse-lhe, no verso 6, em Mateus 4, disse-lhe, isso Satanás: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. No verso 9, Satanás falando: e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Existem pessoas que imaginam o Satanás espiritual. Eu já compreendo que a própria carne, militando contra o nosso espírito, porque existe uma contenda entre o nosso corpo carnal e o nosso espírito. Então aqui existe uma disputa, uma briga entre a carne e o espírito. Mas o que esse homem prega, emprego bom, salários altos e ministério, isso é para a carne. Isso é para inchar a tua carne. Isso é fermento de fariseu. Isso não tem nada a ver com espírito. Porque se ele pregasse o fruto do espírito, ele ia pregar amor, misericórdia, paciência, longanimidade, mansidão. E ele ia pregar também que nada nos separa do amor de Cristo. Entendam isso. Levem para a vida de vocês e sejam felizes. Mas o que esse homem prega é que nós não temos possibilidade de reger a nossa própria vida. Quem sai da congregação e faz críticas não tem caráter e não tem moral. Para mim, quem não tem caráter e não tem moral são esses anciãos do ministério que concordam com o nepotismo, concordam com o lava-jato, concordam com uma série de falcatruas de desvios de coleta, concordam com julgamentos de mulheres, machismo, hipocrisia, vanglória. Eles concordam com isso, com toda a podridão que existe lá dentro de julgamento, como o nosso querido irmão Josafá fez um vídeo ontem. Uma mulher que tirou sua própria vida por conta da doutrina da congregação cristã no Brasil. É isso que essa doutrina faz. Ela coloca você em perturbação, ela coloca você em julgamento contra você mesmo. E eles falam que você não tem mais direito à salvação. E está escrito: nada nos separará do amor de Cristo. Nada te separa do amor de Cristo. Então, são essas análises que eu trouxe para vocês. Espero ter sido bastante direto. Se vocês têm algo a questionar, vá lá no vídeo do culto de hoje para vocês observarem a podridão que foi no dia de hoje, que eles ensinaram para os jovens a ter cuidado com amizades. Gente, quem tem que analisar, quem tem que ter cuidado com uma amizade, outra sou eu. Não é uma pessoa que tem que mandar eu ter cuidado com amizade. Sou eu que tenho que analisar. Eu que tenho que ter esse discernimento, que é bom, que é ruim para mim. Agora um ancião vir colocar ordem na minha vida e falar o jeito que eu tenho que me portar, a roupa que eu tenho que vestir, o corte de cabelo que eu tenho que andar, o jeito que eu tenho que falar, o jeito de eu pensar. Eu sou marionete dele. Eu sou um boneco na mão dele. Ele apenas é um ventríloco que está designando a minha vida. Cuidado, jovens. Cuidado. Vocês estão sendo enganados por esses homens malignos. Esses homens que querem que vocês sejam iguais a eles. Vocês têm que ser vocês. Errem e aprendam com seus próprios erros.
Errem, mas saibam interpretar em vocês e enxergar em vocês o próprio valor. Saibam, entendam que em vocês não existe condenação nenhuma mais, porque a obra já foi consumada na cruz. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. E após a cruz, todos estão neles. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.